Olá, iniciamos agora o nosso curso Impulsione a sua carreira com um currículo estratégico. Eu sou Marta Pereira, sou consultora de RH, faço também a parte de Headhunter, recrutamento e seleção, selecionando os melhores perfis para as empresas e também faço a parte relacionada ao candidato, desde a preparação para a entrevista, análise de currículo, de LinkedIn, entre outros. Estou aqui com a Andrea, que vai participar também. Ela vai falar um pouquinho sobre ela, sobre o que que ela faz. Olá, tudo bem? Me chamo Andreia Costa e sou uma impulsionadora de pessoas. Ou seja, eu trabalho, com esse mundo aí que é o RH e eu trabalho também com o Job Hunter, que é a questão da busca de vagas, com recrutamento e seleção, todo o impulsionamento que o candidato, que o profissional precisa realmente para virar a chave da sua vida profissional. Sejam todos bem-vindos, né? E eu estou muito feliz de estar aqui com cada um de vocês. Maravilha. Vamos iniciar já falando um pouco sobre os tópicos que abordaremos durante o nosso curso aqui, gratuito, onde é um start inicial para que o candidato tenha ideias e estratégias de onde ele começar para que ele faça uma boa recolocação. Nós falaremos um pouco sobre os principais erros da panfletagem de um currículo. Falaremos também da importância do planejamento para quem está buscando um emprego. Também falaremos dos riscos da falta de foco. Também abordaremos as estratégias para fazer um currículo e conseguir uma boa recolocação no mercado de trabalho. E por último, a gente veremos com algumas ferramentas que nós abordaremos para levar você para o próximo nível, né? Exatamente, Mar. Iniciaremos falando um pouco sobre estratégias eficazes para a busca de emprego, onde nós vamos abordar um pouco sobre o erro na panfletagem de currículo. Que é um erro assim enorme, né, Marta? Infelizmente a gente tem visto, né, muito isso, né? Assim, em grande intensidade, com grande intensidade mesmo, né? A questão da panfletagem aí, né? Ou seja, né, o candidato, né, o profissional, infelizmente, muitas das vezes não lê, né, a vaga ali descrita, a descrição, os requisitos, as responsabilidades, e ele apenas, por exemplo, tem um currículo lá inserido numa plataforma, ele somente envia, né? Clica lá no enviar, 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 né? E isso acaba virando uma panfletagem, né? Sem ter esse cuidado de ler, né? De realmente verificar se tem aderência, se ele tem aderência à vaga proposta, aos requisitos, né? As responsabilidades, a adaptação, né, Marta? Com Isso aí é certeza. incrível, né? No currículo. Sim, com certeza. Geralmente, assim, o que que a gente mais vê no processo de recrutamento e seleção é boa parte dos candidatos que enviam o currículo e ele não sabe para qual foi a vaga que ele se candidatou. Ou seja, ele atira para todos os lados. Quem chamar, ele vai. Ele não tem um objetivo focado na busca pelo emprego, fazendo com que boa parte desses candidatos tenha um baixo número de chamadas para entrevista. Porque se Exatamente. você não lê o descritivo da vaga, se você não vê, se você tem o perfil ideal que a empresa está buscando, e se está alinhado também aos seus propósitos, o que ocorre? Você não vai ser chamado para entrevista e vai ficar-se uma pessoa frustrada, né? Que são a boa parte ali do que acontece com muitos dos candidatos, né? A gente vê muito isso, né? Eu não sou chamada para nenhuma entrevista, eu não sou chamado para entrevista, eu não sei o que acontece. A empresa tal não me chama, o recrutador não me chama, mas é imprescindível fazer essa autoanálise, né? Por isso que a gente, né, Com vem certeza. realmente fala com esse ensinamento, né? A partir de nós mesmos, né? Não a partir do outro, mas a partir de, poxa, peraí, se eu estou enviando um determinado número de currículos, eu estou ali no foco, vamos assim dizer, né? Entre aspas,
enviando, por que será que eu não estou tendo retorno? Né? Então, faça-se uma autoanálise e verifique o que possa, né, estar de errado a partir, né, do seu movimento, Uhum. Um né, dos impactos. e não ter resultado. Com certeza. Um dos impactos assim que mais ocorre com os candidatos é justamente isso. Geralmente, eles não são chamados porque eles não atendem aos requisitos da vaga. E outra questão também, geralmente eles falam assim: "Ah, eu mandei o currículo para tal empresa, já mandei uma, já mandei duas, já mandei três, e a empresa não me chamou, aquela empresa não presta". E aí dá-se a entender, por exemplo, de quem se vê do lado de fora, que o problema está na empresa, mas na verdade ele está enviando o currículo para uma vaga que não está no perfil, ou às vezes ele tem até o perfil da vaga, mas o currículo não diz isso, Exatamente. né? Por conta disso, a gente falamos muito sobre o planejamento. Exatamente, O planejamento. planejamento para a busca de um emprego. Ou seja, planejamento é a chave, né? É Exatamente. onde tudo inicia. Por isso é muito importante. Né, Marta? Eu vejo muito a falta de clareza, né? Quando você não sabe, né, o que fazer, para onde ir, qualquer coisa serve. Tem até um ditado que fala sobre isso, uma frase, né? Então, qualquer coisa vai servir quando você não sabe para onde ir. Então, o que vier, eu quero. Só que muitas das vezes você não está aderente àquilo ali, né? Então, essa falta de clareza traz, né, infelizmente, essa paralisia aí, já nessa primeira etapa da triagem, né, onde a pessoa ela não tem realmente o currículo ali aprovado, o perfil aprovado na primeira etapa da triagem, porque falta clareza, falta a questão agora do planejamento que a gente vai entrar, né, nesse assunto, saber planejar, né, a sua carreira no sentido de que cargo, que função, que área, né, eu quero realmente estar, atuar. Com certeza. Geralmente, boa parte dos candidatos, você falou aí que geralmente quem não sabe para onde ir, quer ir, qualquer lugar serve. Boa parte dos candidatos, eles chegam na entrevista, eles não têm um objetivo específico. Justamente por eles não se autoconhecer, qualquer vaga serve, eu estou desempregado. Isso é o que ocorre em alguma das vagas, e às vezes também alguns candidatos que não têm uma percepção do que de fato eles querem, né? E esse é uma das partes que ocorre bastante. Por isso é importante você definir quais são os objetivos da sua carreira, onde é que você quer chegar, quando você quer chegar. Isso E mesmo. também é necessário que você alinhe as suas habilidades e objetivos para as vagas certas. Perfeito, perfeito, Marta. A clareza, né? A clareza ela é fundamental, na verdade, ela é imprescindível, né, para que um ser humano realmente se encontre, né, se realize profissionalmente em todas as áreas da vida, né? Mas destacando aqui a parte profissional, né? E essa autorreflexão, né, essa busca pelo autoconhecimento também é imprescindível, Com né? É certeza. você né, e ter o seu tempo, o seu momento ali para fazer a reflexão, né, fazer essa parte do autoconhecimento, identificar aquilo que realmente você tem paixão, aquilo que realmente, o ofício, né, que mexe com você, que te dá prazer, que você sente que não é apenas pelo dinheiro, né, pelo monetário, mas que realmente você se realiza naquele ofício, né? Sim, Então, isso geralmente. é imprescindível. Essa semana mesmo eu estava falando isso com um grupo de pessoas, né? Que não é apenas você ter um trabalho, um emprego para ganhar, sabendo que vai ganhar no final do mês o valor X e que vai dar para pagar as contas, enfim, né? Mas é muito mais que isso, né? Você descobrir realmente a paixão que você tem. Porque uma dessas pessoas não sabia, né, o que movia ela está até trabalhando, está empregada, mas ela está num lugar que ela não sente paixão, ela não gosta do que ela faz, ela só está ali porque ela precisa do valor no final do mês para pagar as contas.
E aí eu estou ajudando essas 3 pessoas, né? E ela foi um destaque por conta disso, porque ela ainda não se achou. Então, eu estou ali ajudando ela, né, nesse início de tudo, Esse para que início, esse início, sim, Andréia, geralmente boa parte dos candidatos, eles têm essa dificuldade em ter uma clareza do eu nasci para quê? Eu sou bom exatamente. em quê? É. Né? Isso Então, aí. assim, por isso que você vê muitas pessoas insatisfeitas, estão trabalhando, estão ganhando, às vezes, um valor bem É, agregado, significativo, mas a pessoa não sente feliz porque não é, às vezes, o que ela nasceu para fazer. A partir do momento que você descobre qual que é a sua missão de vida, você nasceu para quê? Tudo faz exatamente. sentido. Tudo faz sentido. É. Descobrir isso é fantástico. Eu aconselho todos a buscarem essa identificação, a buscarem realmente esse conceito, porque tudo muda. Tudo muda a partir de quando você, né, descobre isso. E também nada muda quando você vive nessa inércia, né? É muito vazio, né? É muito vazio, é muito. É diferente, gente, é diferente. É totalmente diferente. Com certeza. Por exemplo, quando você define isso, você sabe qual que é a vaga que está direcionada, que está alinhada com o teu perfil, que você vai se candidatar. Você vai ter um foco maior para a realização dessa candidatura, justamente por conta disso também, né? Agora nós abordaremos também um pouco sobre os riscos dessa falta de foco, né? Nós já abordamos um pouco do que ocorre Sim. com boa parte dos candidatos, às vezes falta oportunidade, que é o que geralmente tem muita gente que fala assim, ai, mas eu não acho uma vaga de emprego, e eu vejo muita gente postando, mas ninguém me chama, e Ninguém fica, me vê. ninguém me vê, o recrutador não me responde, né? São coisas que a gente sempre escuta bastante no nosso dia a dia, né? Isso a gente vê muito, né? Sabe uma outra questão que geralmente ocorre bastante nessa questão do foco, que quando você pergunta para o candidato, inicialmente ali, aquele quebra-gelo inicial da entrevista, fale-me um pouco sobre você, sobre suas experiências profissionais, ele fica perdido, ele não sabe o que direcionar, o que falar para o recrutador. Sim, já peguei inúmeros candidatos assim. Simplesmente, Marta, eles travaram. Eles travaram, eles não conseguiam se expressar, eles não conseguiam transmitir quem eles eram. Então você pensa, como faz sentido tudo isso aqui que a gente está conversando, está ensinando, né? Está mostrando, porque se você não tem o autoconhecimento, se você não tem, né, essa clareza, se você não sabe quem você é, para que você veio, para que você nasceu, para que você foi chamado, né, para atuar, para se realizar profissionalmente, você não vai conseguir transmitir isso lá na entrevista. E, de fato, é dificultoso demais. Até numa redação, porque eu vejo também algumas empresas que pedem redação nos processos seletivos. E as pessoas não sabem transmitir. Até mesmo aqui na Unicesumar, a gente trabalha com a parte da redação. E aí você vê assim, muita a deficiência muito grande em relação até você se expressar na escrita. Tanto em você verbalizar isso, né, quanto você descrever isso de alguma forma. Então você vê como isso realmente afeta, né, toda a tua trajetória e o seu êxito profissional. Muito, Andréia, muito. Essa questão, ela abrange muito, geralmente quando eu faço uma entrevista, você vê bastante candidato. E o que que o recrutador quer ver? Eu quero ver que você está com desejo de trabalhar, que você é um profissional de resultado. E aí, às vezes, se você vem para uma entrevista, você não está preparado porque você não se conhece, você não sabe nem quem você é. O recrutador pergunta, você vê assim o desconforto, né, da pessoa em falar o mínimo. Ah, eu sou a Marta, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou uma pessoa que eu gosto de me expressar, gosto de conversar. Nem algo simples assim, né? Digamos um quebra-gelo para iniciar uma conversa, né? Mesmo que não seja totalmente voltado para o profissional
com estratégia, mas assim, você vê que boa parte das pessoas, se você pergunta assim, quem é você? Pronto. A entrevista praticamente já acaba ali. Tem alguns candidatos, inclusive isso no online, se você pergunta assim, se você tivesse que se apresentar para mim, falar um pouco sobre você, o que que você diria? Tem A pessoa candidato, tem candidato que não fala nada. e é desconfortante demais, como você disse. Para nós também, recrutadoras, é muito desconfortante eu estar aqui de frente assim, né? E o candidato travar, eu fico, sabe? Aí eu tento, né, quebrar o gelo, né? Tento, aí eu dou uma, né, umas dicas, né? Falo alguns fatos, assim, mas você vê que a pessoa não consegue mesmo, sabe? Mas é por conta de toda essa trajetória que a gente, né, iniciou, né, a nossa fala. Realmente é uma engrenagem, né? É como se fosse, funcionasse como uma engrenagem, uma coisa interliga na outra. Sim, sim, com certeza. Porque quando você conhece você mesmo, as outras coisas, não importa o que o outro diga, e você percebe muito isso nas entrevistas, que ou boa parte dos candidatos, você faz uma pergunta, você vê assim, ou desfocalização do candidato para aquele momento, para aqui, para o agora, ou também assim, como se ele não tivesse totalmente importando com aquilo, né? Não é porque não é uma entrevista online que não tem um peso de uma entrevista presencial. Mesmo, o mesmo peso, nada muda. Entrevista presencial, entrevista online, só muda porque você não vai fazer, né, esse deslocamento. Mas em questão de técnica, de avaliação, nada muda, né, Marta? Isso é muito sério, muito sério, Muito, é um tema que tem muita coisa para ser abordada, né? é verdade. Né? Mas vamos falar um pouco sobre quais são as estratégias para conseguir uma recolocação, né? Tendo aí um currículo estratégico, o que que o candidato precisa fazer? Então, eu vejo que tudo começa numa transição de mentalidade, né? Tudo começa com isso mesmo que a gente já está falando aqui, né? Com saber quem eu sou, me conhecer, conhecer os meus talentos, conhecer o meu potencial, conhecer aquilo que de melhor e aquilo que também não me favorece tanto, e fazer com que isso se torne favorável a mim de alguma forma. Então, o posicionamento também está muito interligado numa carreira de sucesso, né? Numa realização, numa autodescoberta. Eu vejo que esses pontos eles são imprescindíveis para você alcançar, né? Para que a pessoa alcance realmente um currículo, né? Quando a pessoa também tem, né, esse posicionamento, o currículo dela também vai transmitir isso de alguma forma. Então, até mesmo para você construir o seu currículo, vai ficar mais fácil, porque você sabe quem você é, você sabe para onde você quer ir, você sabe o objetivo e a meta que você deseja alcançar. Então, transmitir isso dentro de um currículo, um resumo de qualificação, por exemplo, fica muito mais leve, muito mais autêntico, sabe? Porque eu me conheço. Então, transmitir isso dentro do resumo vai ser algo leve, vai ser algo assertivo para eu poder conquistar aquela vaga, né? Mas lógico que a gente vê um mercado de trabalho aí acirrado demais, né? Então, eu preciso aprender a construir o meu diferencial, eu preciso aprender a me tornar estrategista, a fazer os networks certos, a permanecer com constância, com persistência. É o que eu costumo ensinar para os meus mentorados. Faça sol, faça chuva, caia trovão, relâmpago, o que for, eu preciso me manter. Hoje não acordei tão bem, super normal, né? Isso é normal de todos os seres humanos. Nós somos seres humanos, temos as nossas emoções, não vai ser realmente todos os dias que nós vamos estar muito felizes. Mas que esse dia que eu não acordei tão bem, ele não possa ser uma paralisia na minha vida. Não acordei tão bem, ok, mas permaneço. Vida que Permaneço. segue. Vida que segue. Não É, dá para analisar mediante as emoções. Ah, hoje eu não estou legal. Então, hoje eu não vou lutar pelo trabalho,
pela oportunidade. Não, gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Peraí, vamos, né? Equilibrar, é saber lidar com tudo isso, né? Aprender a lidar com o mundo, com o sistema, com tudo isso aqui que nos rodeia, porque isso tudo está interligado numa carreira de sucesso, numa construção de currículo, numa construção de LinkedIn. Uhum. Falando um pouco assim sobre, já falo sobre a parte técnica, é, é um diferencial do candidato. Não adianta ele ter um currículo eficaz e Sim, ter a parte comportamental que não diz que ele é de fato esse profissional de resultado. Porque um candidato, muitas das vezes, ele é contratado pelas habilidades técnicas, mas é demitido pelas suas não habilidades comportamentais. Ou seja, é, é um desastre dentro da empresa, né? Sem contar de outros comportamentos. Então, é importante alinhar tanto a parte pessoal quanto a parte profissional. Ambas têm que andarem juntas, né? Aí, exatamente. falando um pouco assim sobre estrutura, né? Tem que saber ler o descritivo da vaga, é muito importante. É ali que me diz se eu encaixo ou não nessa vaga, se de fato eu sei ou não fazer o que a empresa está pedindo, porque esses são os requisitos, é o checklist que a empresa vai utilizar na triagem do currículo, para dizer se eu chamo você ou não para uma entrevista. Exatamente. A chave, ela começa ali principalmente pelo requisito, né, do Sim. Essa, descritivo da vaga. essa informação, ela precisa ser incansável mesmo. É não nos cansar mesmo de propagar essa verdade. Porque ainda tem gente errando muito nisso, muito, mas é muita gente. É muita gente ainda que, infelizmente, erra nisso. Eu diria até que teima. Eu já vi pessoas teimando em fazer isso. Se eu já falei, se eu já ensinei, se eu já instruí, se eu já direcionei e a pessoa insistiu em ter o mesmo comportamento, não vai transicionar, não vai conquistar, não vai. Ah, Andréia, você está rogando praga? Jamais. Muito pelo contrário, a gente abençoa aqui todos. Todos estão abençoados por Deus. Mas o meu comportamento, as minhas atitudes, elas vão dizer, gente, elas vão trazer o meu resultado. Não adianta eu ser abençoado, estar, né, debaixo da proteção de Deus, mas o meu comportamento não traz esse positivo, isso que eu quero alcançar. Então, isso tudo precisa ser analisado. Tudo isso precisa Com certeza. ser tido por nós mesmos. Com certeza. Outra questão também, André, que a gente precisa enfatizar com relação a isso, é relacionado à maneira que o candidato trata o recrutador. A decisão está na mão dele, né? Exatamente. Então, tem algumas situações que geralmente ocorrem que elas são decisivas. Às vezes você pode ter o currículo, às vezes você pode ter o perfil, mas Exa- enquanto o recrutador fez alguma pergunta, você deixou a desejar nas respostas e respondeu de maneira agressiva, né? A gente Viva, encontra bastante situação quanto a isso, né? debochada, eu já tive várias experiências com isso. Foi ríspida, foi grosseira, foi debochada, eu não entendi. Então, assim, sabe, descartei, não tem como, gente. O comportamental dela, zero, A gente encontra zero. bastante candidato nesse sentido. Mas, assim, é muito importante também o candidato acompanhar as vagas, saber quais são as vagas que ele está se candidatando. É importante também criar um cronograma para a busca de um emprego, ter ferramentas de organização e acompanhamento, ou seja, é bom ter um profissional, né, que seja comigo, que seja com a Andrea, para te levar para o próximo nível para dar um pouco mais clareza diante, porque cada candidato, ele é diferente do outro. Não dá, por exemplo, assim, para mim mentorar a Andrea e
a mesma que eu passar para ela, eu passar para uma outra pessoa. São pessoas diferentes, são estratégias diferentes, né? Totalmente. Pessoas são pessoas, né? Pessoas não são máquinas. Pessoas precisam ser tratadas como pessoas. Cada um tem a sua particularidade. E nós vamos realizar as mentorias, as consultorias, todo o direcionamento mediante a essa particularidade de cada um, Com né, Marta? certeza, com certeza. Tanto é que, assim, se você é um profissional que está cansado de enviar o currículo, não é chamado para nenhuma entrevista, ou para você não quer ser um entre milhares de candidatos, nós criamos um curso, né? Nós criamos aí um workshop que será online, onde nós abordaremos estratégia, traremos ferramentas para te auxiliar para essa recolocação, mas de maneira estratégica, não fazendo uma panfletagem de currículo, não enviando para qualquer lugar, mas direcionando para a vaga certa, direcionando para o local onde você quer chegar. Exatamente, Marta. É isso aí. E vem todo mundo, hein? Vem para o nosso workshop, porque a gente vê aí realmente uma realidade, um cenário, né? Um cenário assim alarmante. Óbvio que tem muitas pessoas conquistando, óbvio, tem. E isso nos traz muita felicidade, né? Ver as pessoas conseguindo, né, suas recolocações, as suas oportunidades. Porém, tem um lado ainda, né, do nosso coração que fica realmente impactado, porque a gente vê muito ainda, né, um número grande de pessoas ainda que não estão conseguindo conquistar. Eu até coloquei uma enquete essa semana lá no LinkedIn perguntando, né, a respeito de quem está conseguindo ser chamado para entrevista dentro do LinkedIn. Então, a maioria não está, né? Está lá a Ah, porcentagem de deixa eu votos falar. lá. Então, Com coloquei certeza. uma triste, porque realmente é assim que eu me sinto, entendeu? Porque muitas das vezes é o perfil lá do LinkedIn que não está assertivo, né? Não está estratégico. Essa questão da comunicação que você falou, que isso também é importantíssimo, posicionamento, forma, né, de pensar, enfim. É um conjunto, né, Marco, de ferramentas que nós precisamos realmente trabalhar diariamente. E Com precisamos certeza. realmente decididos, né? Porque decisões decidem destinos. Então, se realmente eu estiver decidido a viver o novo, então eu vou, né, estar aberto para essa desconstrução para o novo chegar. Agora, se houver uma resistência, né, aí realmente as coisas não funcionam. Sim, com certeza. Nós traremos no nosso workshop estratégias, né, para recolocação, dicas do LinkedIn, técnicas de entrevista, estratégia de uma candidatura, né, e também técnicas para te diferenciar dos demais candidatos, porque isso é muito importante. Quem que é você no meio de tantos? É Vai verdade. depender da maneira que você se posiciona. Vai depender da maneira que você aborda cada questão e trabalha isso. Se você tem um objetivo e decidiu que vai chegar nele, você vai ir pelo caminho certo, fazer o que precisa ser feito e não ficar olhando lá, ah, mas o fulano, ele foi lá e conseguiu. Ah, o outro também, mas assim, você vai ficar olhando para todo mundo e vai vendo as conquistas dos outros ou vai também conquistar as suas, né? Isso aí. Né? Isso depende. Mais um, né, Marta? Não dá para ser apenas mais um no meio da multidão. Eu preciso aprender a me destacar no meio daqueles que querem o mesmo que eu. Com certeza. Eu sempre digo isso também, eu sempre ensino isso. Porque existe uma multidão de pessoas querendo o mesmo que a Marta, querendo o mesmo que a Andrea. Né? Na nossa profissão existem inúmeros colegas, mas nós aprendemos a ter o nosso diferencial. Marta tem o diferencial dela no meio da multidão de consultores de RH e tem o dela muito bem, porque ela aprendeu a construir isso, ela sabe quem ela é e ela aprendeu. Eu, da mesma forma, eu sou o diferencial no meio da multidão. Ah, vocês são muito convencidas, não tem nada a ver com convencimento, né? Tem a ver com realmente saber quem você é,
né? O que você deseja, para onde você, né, está caminhando, o que você deseja alcançar e fazer acontecer. Com Simples certeza, assim. com certeza. Cada um, todos têm seu espaço, todos têm o seu espaço, né? Então, cada um trabalha de uma maneira, cada um constrói o seu diferencial. E é desse jeito que cada, né, candidato, cada profissional vai fazer acontecer também. Não é Sim, passando por ninguém, não é, né, fazendo coisas ilícitas, mas também não deixando isso para trás, né? Tendo convicção de quem você é e fazendo acontecer dessa forma, com certeza. não ficando por baixo também não. Com certeza, Andréia. Então, encerramos agora. A gente vai passar uma oferta exclusiva lá no nosso grupo do WhatsApp para quem está assistindo esse curso hoje, né, do nosso workshop, que ele vai estar com um valor promocional para quem Tá? tiver inscrito nesse curso. Vai ser por R$ 29,90, mas corra porque as vagas elas são limitadas. Não abriremos para um grande número de pessoas. Serão nessa turma para poucas pessoas, né? É verdade. Venha você também fazer parte. Não fique de fora, não deixe que a sua recolocação profissional seja adiada, né? Você pode ir sozinho, mas acompanhado você pode ir muito além do que você imagina. Com certeza, Marta. Não trate a sua carreira como uma loteria. Sua carreira é preciosa, ela tem valor. Então, dê o devido valor a ela, invista em você a partir de agora, já o seu autoconhecimento, já pega tudo isso aqui, ó, que foi lançado aqui, já medita, já faz a sua reflexão e já toma a decisão agora. Não Com perca mais tempo, certeza. não Esse é o salve. momento. Não. Esse é o Exatamente. momento. É Então, verdade. agradeço a todos. Nos vemos lá no grupo e nos vemos também no nosso workshop. Espero cada um de vocês lá, né? Não deixe que a sua oportunidade venha ficar de fora dessa. Com certeza. Um grande beijo a todos e eu espero vocês lá. Esperamos por vocês. Um beijo. Nos Beijo. sigam, nos sigam no LinkedIn, nos sigam no Instagram. Depois a Marta coloca lá, nós colocamos lá os links lá para quem ainda não está seguindo, não está nos acompanhando, tá bom? Porque lá também nas nossas redes profissionais a gente também coloca muita dica, investe em muita dica, direcionamento, tá bom? Um grande Um beijo. grande Muito beijo obrigada a todos. a Tchau, todos. tchau. Tchau, beijo.